Em breve, Mahou Tias Volume 1, na Apple iBookstore, Google Play Livros, Amazon Kindle, Cultura Kobo e Saraiva Siciliano. 3/4 cego apresenta Mahou Tias. Escrito por Danilo Sanches Ferrari. Investigação. Stephanie acordou com uma barulheira gigante. As luzes da casa estavam acesas. O radinho do pai de Pamela estava no último volume. Stella e a mãe de Pamela estavam sentadas no sofá, rezando e chorando. Tatiane, que não estava mais transformada, estava à mesa, comendo uma cumbuca de alguma coisa e bebendo um suco vermelho. Do lado de fora, além de um helicóptero que estava bem baixo, era possível ouvir policiais falando nervosamente em seus radiocomunicadores. Portas de viaturas batendo, moradores discutindo com os policiais, enfim, uma confusão. Jéssica, também em sua aparência tradicional, viu a cara de susto de Stephanie e falou: "Demorou para acordar, mesmo com essa barulheira, mas fica calma." "E esse helicóptero?" questionou Stephanie. "A polícia está trazendo cerco para o bairro. As coisas deram uma piorada no presídio. E antes que eu esqueça, se destransforma." Stephanie obedeceu e começou a prestar atenção no rádio. E a situação no presídio da cidade de São Nunca não para de piorar. Depois que as supermulheres fugiram da penitenciária, os presos e os soldados do batalhão de choque entraram em confronto, ainda nos corredores do prédio. A polícia ainda não divulgou o número de mortos e feridos, mas ao que se sabe, eles existem, dizia o locutor, tentando esconder a preocupação. Stephanie ia falar algo, mas Jéssica fez sinal para que ela ficasse quieta, para continuarem escutando o rádio. As informações mais atualizadas dão conta que pelo menos 200 detentos teriam fugido do presídio. Stephanie percebeu que precisava ir ao banheiro, já que desde o momento em que tinha saído de casa, não tinha urinado, e isso já tinha quase 12 horas. Como o banheiro ficava do lado de fora da construção, ninguém queria que ela saísse da casa. Então, ela recebeu uma garrafa PET vazia e a promessa de que nenhum dos homens apareceria ali, pois eles estavam na frente da casa, prestando atenção na movimentação da polícia. Stephanie reclamou, dizendo que não era um menino. Jéssica mandou ela parar de frescura e explicou que a garrafa estava limpa. Apesar da situação constrangedora, a garota conseguiu se aliviar no frasco. Jéssica a chamou até a mesa e a fez comer um pouco de comida. Na tigela que ela havia recebido, havia arroz, feijão e carne. Na tigela de Tatiane, porém, havia arroz, muito feijão e carne. Stephanie falou que não sabia que Tatiane gostava tanto assim de feijão. A mulher respondeu que não gostava. Stephanie estranhou e Tatiane explicou que estava com anemia. Jéssica, sem esperar Stephanie reagir, explicou: "Essa maluca não me falou que os exames de sangue dela tinham dado anemia. Por isso ela desmaiou." Stephanie comia sua comida, enquanto Tatiane fazia um grande esforço para empurrar os últimos grãos de feijão para dentro da boca. Pamela e Leidiane desceram as escadas e se juntaram às mulheres. Pamela contou que tinha feito um trabalho razoável com os pontos no braço de Leidiane. Jéssica conferiu e ficou satisfeita. Os homens voltaram para dentro da casa e disseram que provavelmente sair dali seria um problema. Os policiais estavam dizendo para alguns moradores que ninguém entraria ou sairia dali. Segundo os relatos dos homens, a polícia estava certa que as supermulheres ainda estavam por ali. Os soldados pareciam acreditar
que 2 das mulheres estavam feridas, o que no fim não era mentira. Pamela insistiu para que os pais fossem deitar, mas eles não queriam. Estela e Jéssica se juntaram a Pamela e convenceram os 2. Pamela subiu para ajudar os pais, que disseram para todos ficarem à vontade. Não demorou muito e a polícia começou a bater de casa em casa para fazer uma revista. Quando perceberam que isso acontecia, Augusto e Otávio pediram os comunicadores, mas foram lembrados por Lady Anne que eles estavam escondidos, junto com as roupas e os cabelos que mudavam de cor. Otávio deu um suspiro de alívio tão forte que o fez arrepiar, arrancando risos dos que estavam no cômodo. Não demorou muito para que os policiais chegassem até a casa dos pais de Pamela. E para surpresa e desespero de todos, o homem que conduzia as inspeções era justamente o policial que esteve com as supermulheres na porta da penitenciária. Além do comandante, mais 4 policiais entraram na casa. 2 abriram a porta dos fundos e começaram a inspecionar a mata atrás da casa. Um outro subiu com Estela para ver o andar de cima, enquanto o comandante e outro soldado faziam perguntas. Eles perguntavam desde quando todas aquelas pessoas estavam ali. Devidamente instruídos por Lady Anne, Jéssica e Tatiane, todos deram praticamente a mesma versão da história, com mudanças leves nas noções de tempo e nas palavras, porém, consistência na descrição dos fatos. A história combinada era de que haveria um jantar de apresentação dos pais de Pamela e Augusto, e que todos tinham chegado próximo ao momento em que a rebelião estourou, e as supermulheres entraram no presídio. Pela reação do comandante, a história batia com o que os vizinhos diziam. O comandante passou a interrogar a respeito dos moradores vizinhos, mas apenas Pamela e os pais responderam. Os outros disseram que por causa da rebelião não tinham ficado para fora da casa. Os homens que estavam inspecionando o fundo da casa disseram que encontraram algumas marcas de passos, mas que elas não chegavam até a porta e que em alguns pontos se misturavam com calçados tradicionais que iam e voltavam. O comandante perguntou se aparentavam ser as botas das supermulheres e os policiais responderam que as pegadas que sumiam provavelmente eram. Depois de inspecionar o local por conta própria, o comandante chamou a polícia científica, que tirou fotos do local, registrou os solados de todos os calçados da residência e foi embora. Quando a polícia saiu da casa, todos se sentaram aonde estavam, não importando se era o chão ou uma cadeira. Stephanie perguntou sobre as pegadas e Tatiane explicou que tinham dado uma mexida ali, mas que aparentava não ter funcionado tão bem. Lady Anne falou que talvez fosse melhor, já que se não tivessem pista alguma, no único local com uma porta dos fundos, podia chamar mais a atenção da polícia do que pistas inconsistentes. Jéssica e Tatiane concordaram com o raciocínio de Lady Anne e ficaram mais tranquilas. E essa tranquilidade foi se espalhando por todos. Por volta das 9 da manhã daquele sábado, uma coletiva de imprensa foi montada e transmitida diretamente da rua onde estavam. Todas as supermulheres, os pais de Pamela, Augusto e os pais de Stephanie estavam na frente da TV para ver o que seria dito. O comandante dizia que tinham algumas pistas sobre o paradeiro das supermulheres, mas nada muito consistente. Ele quase não tocava no assunto da rebelião. Então, quando a sessão de perguntas da mídia foi aberta, uma repórter perguntou: "Comandante, o senhor só fala das supermulheres, mas o fato é que 200 detentos fugiram. O que a polícia está fazendo quanto a isso?" "Estamos no encalço dos fugitivos." "Próxima pergunta", respondeu o comandante irritado. Um repórter de uma rádio questionou: "Senhor comandante, o senhor está pintando as supermulheres como vilãs, mas a grande verdade é que elas têm sido mais efetivas que a polícia. Eu tive informações que essa rebelião era uma armadilha para elas. Isso procede?" O comandante ficou vermelho de raiva.
e falou sem conseguir manter a calma. Isso é uma calúnia contra a corporação. Fazer justiça com as próprias mãos é crime. E quem diga o contrário está apoiando o crime. Outro jornalista se aproximou e questionou. Por que apenas para resolver esta crise, a polícia não faz uma parceria com as supermulheres? Elas são criminosas! Próxima e última pergunta! Gritou o comandante, ficando da cor de um tomate e tremendo descontroladamente. Uma jornalista pegou o microfone e questionou. O senhor disse que tem algumas pistas sobre quem são essas supermulheres. Vocês estão levando em conta que talvez elas possam se transformar? Quando as palavras se transformar chegaram aos ouvidos do comandante, ele ficou com uma expressão de quem tinha entendido algo. Mas essa expressão de satisfação logo foi substituída por uma de dor e agonia, enquanto o comandante caía no chão. Socorristas que estavam no local se amontoaram sobre o comandante, fazendo massagem cardíaca e o que podiam. O comandante foi movido para o hospital, mas já chegou lá morto. Continua. Visite o site 3quartoscego.com. Entre em contato através do e-mail contato@3quartoscego.com.